Quantas pessoas tiveram que recomeçar nesse ano de 2020? Algumas mães tiveram que deixar o trabalho e trabalhar dentro de casa. Outros empresários tiveram que recomeçar, criar novas estratégias para manter as suas empresas de pé. As igrejas tiveram que fazer todo um movimento, culto online, culto no YouTube, culto no Instagram, para que nós possamos estarmos conectados com o nosso Pai de alguma forma. Então, eu quero falar sobre isso, recomeços. E a Bíblia, ela é marcada por recomeços. O nosso Deus é um Deus de recomeços. Porque recomeçar fala de oportunidade, oportunidade de tentar de novo. Nós vamos ver que lá Deus planta um jardim e ele coloca Adão e Eva ali dentro e eles falham, eles erram. E agora Deus tira eles do jardim para dar uma oportunidade para eles. E aí, como nós estávamos separados de Deus, o nosso Deus envia os profetas para anunciarem a redenção. Anunciar que viria um Filho de Deus e que nos restauraria. Então, aí vem Jesus e na cruz nós temos um novo começo. Então, sempre é tempo de recomeçar. Eu não sei como você se encontra hoje, eu não sei o que deu errado na sua vida, eu não sei aquilo que você dedicou tempo, aquilo que você dedicou estudo, aquilo que você depositou expectativa e que deu errado. Mas eu quero dizer algo para você nesse dia de hoje. Não desanime. Busque no Senhor estratégia para um novo recomeço. A palavra de Deus nos dá estratégia de como recomeçar. É muito bom quando a gente cria algo, quando a gente passa tempo fazendo algo e dá certo, isso é muito bom. Mas e quando dá errado? Nós somos uma geração que não foi preparada para dar errado. Nós somos uma geração que não consegue ouvir um não. Nós somos uma geração que não sabe lidar com frustrações. Mas nós precisamos entender que todo esse momento, que toda essa situação, nós temos muito a aprender com ela. O primeiro ponto de recomeçar é você começar a fazer uma autoanálise. Por que deu errado? Estava no meu controle ou não estava no meu controle? O que eu deveria ter feito e não fiz? Para você buscar estratégias para agora, para você recomeçar agora. E às vezes a receita do passado não vai servir para o momento de agora. Então, talvez é o momento de trocar estruturas velhas e começar a estabelecer estruturas novas. Talvez é tempo de buscar um novo entendimento. Talvez é um tempo de buscar uma nova estratégia. Porque às vezes os recursos que usamos lá atrás não vai servir para o momento presente. Então, recomeçar fala disso, fala de buscar estratégias, fala de oportunidade, fala de sentar, de chorar muitas das vezes, assim como Neemias. Leia o livro de Neemias, é fantástico. É uma história linda, é uma história de um homem que ele chora pela sua nação. É um homem que ele estava bem, Neemias, ele trabalhava ali com o rei e ele estava bem, mas o povo dele não. O povo dele, ainda os pouquinhos que sobrou, poderiam morrer. Então ele decide largar tudo, a sua posição ali do lado do rei, e ele vai chorar, ele vai lamentar, ele vai confessar pecado, ele vai jejuar, ele vai prantear, ele vai chorar, ele vai colocar tudo para fora em busca do seu povo, da restauração dos muros de Jerusalém. É uma história linda, leia essa história, uma história de recomeço. Então recomeço muitas das vezes implica em sentar, em chorar, em lamentar, em confessar pecado, em dizer: Pai, eu errei, em dizer: Pai, eu tentei sozinho, Pai, sozinho eu não consigo. Então recomeçar implica em tudo isso. E a Bíblia é recheada de recomeços. Então, você que está aí talvez desesperado, não sabe por onde começar, busque na palavra de Deus a estratégia para o recomeço. E eu peguei como base no livro de João, no seu capítulo 21, eu peço, a sua tarefa é ler em casa, João capítulo 21, aonde Jesus, ele morreu, ressuscitou, e agora ele vai ter um encontro com os discípulos. Por quê? O nosso Deus é um Deus de início, meio e fim. Nós, às vezes, iniciamos alguma coisa e não terminamos. O nosso Deus não, quando ele inicia, ele vai até o final.
Então, eu quero dizer algo para você que talvez está aí desanimado, pensando assim, ai, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Não, o nosso Deus é um Deus de início, meio e fim. E a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para terminá-la. E o que acontece? Jesus volta, ressuscita, e ele vai terminar algumas coisinhas que ele iniciou. Uma delas é o mal-estar que ficou entre Pedro com Jesus, porque Pedro nega Jesus. E agora Jesus, ele prepara todo o ambiente. Nós temos um Deus que prepara o ambiente. Nós temos um Deus que prepara encontros, que prepara situações. Aí o que acontece? Jesus prepara o ambiente e vai trazer à memória deles o início. E às vezes recomeçar, faz isso conosco, nos levar lá no início. E aí Jesus pega e fala para eles o seguinte, olha, lancem a rede novamente. E eles lançam a rede novamente e pegam uma quantidade de peixes enorme. E aí Pedro reconhece que é Jesus, pula na água porque ele estava sem a capa. Ele pula na água e vai nadando e vai para a areia, e Jesus vai com os discípulos para a areia. E quando eles chegam na areia, já tem uma fogueira e peixes pronto. E ele pergunta, vocês querem comer? Olha que coisa linda. Enquanto nós estamos preocupados com as coisas presentes, Deus já cuidou do futuro. Ou seja, enquanto eles estavam ali pescando, não pegavam nada, já tinha comida pronta, já tinha comida preparada. O nosso Deus é um Deus que cuida de nós com riquezas de detalhe. Ele não deixa passar nada despercebido. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Isso nos dá esperança. E o que acontece? Jesus vai tratar algumas coisas com Pedro. Ele vai chegar para Pedro e vai dizer assim, Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer, eu te amo. Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer, te amo. E na terceira vez, para lembrar, porque o nosso Deus é um Deus que nos faz lembrar, ele vai dizer o seguinte, tu sabes de todas as coisas. E aí Jesus vai dizer, então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Então, ou seja, o recomeço fala de voltar no início. No início para quê? Para lembrar o que deu errado lá atrás, o que eu fiz que deu errado lá atrás. O que eu posso fazer hoje para melhorar? Então, isso me trouxe até a memória, falando aqui agora, algo que a gente estuda na psicanálise, que o processo de cura implica em lembrar. Por isso que a gente vai lá na infância, para tratar os traumas da infância. E o nosso Deus é um Deus que nos faz lembrar. Por que Jesus fez Pedro lembrar? Por que 3 vezes? Por que pescar novamente? Por que o partir do pão novamente? Para trazer a memória onde eles caíram, aonde eles falharam. Porque só a cura quando eu recordo. Então, o processo de cura ele implica em recordar, repetir e elaborar. Por isso que Jesus fez eles lembrar, repetiu e agora elaborar. Ou seja, a gente só consegue mudar quando há uma elaboração da situação que aconteceu. E aí o que acontece? Pedro, ele entende o que Jesus está dizendo para ele. Ele lembra e agora ele é curado, ele é restaurado. E agora ele está pronto para recomeçar. E nós vamos ver o ministério fantástico de Pedro quando ele é restaurado. Então, eu quero dizer algo para você. O nosso Deus é um Deus de início, meio e fim. Ele começou, ele termina a sua obra. E no meio desse caminho vão ter quedas, vão ter situações que nós vamos ter que olhar para ela e falar assim, não, eu vou ter que recomeçar de novo, eu vou ter que orar mais, eu vou ter que jejuar mais, eu vou ter que ler mais a Bíblia, eu vou ter que buscar a ajuda de um especialista, eu vou ter que estudar sobre finanças, eu vou ter que pedir sabedoria ao Senhor para administrar. Então, a nossa vida é feita de recomeços. Por isso que em Apocalipse fala, quem está de pé, cuide-se para não cair, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Mas sempre é um tempo de recomeços. Sempre é um tempo de oportunidade. E às vezes não é só porque caiu, às vezes são projetos que se iniciou e deu errado. E hoje é tempo de recomeços. Então essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Essa é a palavra de Deus para o teu e para o meu coração. Que nós possamos, em meio às adversidades, em meio a tudo isso que está acontecendo no Brasil, que nós possamos encontrar em tudo isso um meio para recomeçar. E tem uma frase que eu amo muito, que diz assim, na vida nós vamos cair por diversas vezes, mas você é quem decide se vai levantar ou não. Então, essa é a palavra de Deus para as nossas vidas, recomeço. Recomece da onde você parou,
Ou se for necessário recomeçar do início, recomece do início. Mas o segredo é recomeçar de alguma forma. O segredo